Higibem, controladora profissional de pragas urbanas. Empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Higibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Higibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços. Você, produtor rural, quer aumentar sua área, investir em tecnologia e inovação, máquinas e implementos, quer melhorar a sua produtividade? BEA Consultoria Agrícola está ao seu lado para o seu desenvolvimento, trazendo taxas justas e atrativas do crédito rural, custeio agropecuário e investimentos, consultoria agrícola em grãos e hidroponia. BEA Consultoria Agrícola, desde o plantio até a comercialização, fortalecendo o produtor rural. E aí, nossos interligados, tudo bom com vocês? Já conhece as vantagens de ser um cliente Jets Internet? Contamos com planos com até 700 megas com mensalidades a partir de R$ 99,90. E as vantagens não param por aí. Cliente Jets Internet tem instalação gratuita, roteador Wi-Fi incluso e ainda ganha acesso a uma das maiores e melhores plataformas de cursos online do Brasil, ou Qualifica. São mais de 150 cursos profissionalizantes com certificados válidos em todo o Brasil, dentre eles inglês, informática, espanhol e muito mais. Entre em contato conosco hoje mesmo e saiba mais as vantagens de ser um interligado Jets Internet. Um beijo e até a próxima! Higibem, controladora profissional de pragas urbanas. Empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Higibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Higibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços. Você, produtor rural, quer aumentar sua área, investir em tecnologia e inovação, máquinas e implementos, quer melhorar a sua produtividade? BEA Consultoria Agrícola está ao seu lado para o seu desenvolvimento, trazendo taxas justas e atrativas do crédito rural, custeio agropecuário e investimentos, consultoria agrícola em grãos e hidroponia. BEA Consultoria Agrícola, desde o plantio até a comercialização, fortalecendo o produtor rural. Olá, boa noite. Chegamos aqui, estamos mais uma vez com o nosso CS Pod estreando um novo dia, né? Estreando um novo dia, agora na quinta-feira, gente. Olha que bacana. Quinta-feira estamos aqui, estreando mais um dia de CS Pod. Como eu já disse a vocês, na terça-feira nós não teremos CS Pod. Nosso produtor, um certo Kaique da vida, né? Vai dar uma voada por aí. Então, a gente tem que compreender. Então, na terça-feira não haverá CS Pod. Mas, na quinta, vamos receber aqui a doutora Rita Correia. Gente, uma história linda de milagres. Eu gosto dessas histórias maravilhosas. E eu sempre digo, todos nós temos histórias maravilhosas a contar. Então, deixa eu contar a sua. Porque hoje é a vez de contar a história do Felipe Zagallo. Bem-vindo, Felipe. Felipe, Zagallo, Felipe. E aí? Seja bem-vindo. Ô, Célia. Obrigado, Célia.
Ele ficou vermelho, gente. É uma satisfação, Célia, estar aqui sempre conversando contigo. E o CS pode, tem poder, hein? Pode. Isso vai longe, isso pode, isso aí pega um embalo assim que é maravilhoso. Mas, Célia, um prazer imenso estar aqui contigo, um prazer imenso estar aqui conversando com todo mundo que te ouve, né, nesse teu programa. Parabéns. Você criou um programa assim que eu acho que realmente precisava na nossa cidade, na nossa sociedade, que é um programa voltado realmente para as pessoas falarem um pouco da sua experiência de vida, independente de classe social, né? Sim, independente com de toda poder certeza. econômico, Com mas as toda pessoas certeza. vêm e falam das suas experiências de vida. E eu acho que isso é muito incentivador para quem está querendo começar, está querendo empreender, para saber que pode conseguir chegar aonde sonha, aonde deseja. E muitas vezes os sonhos das pessoas nem são aqueles sonhos mirabolantes, aquela coisa fantástica. Eu não quero ser dono de uma mega estrutura, mas eu quero me inspirar em alguém para eu construir a minha própria casa, né? Eu conquistar a minha casa, eu conquistar aquele sonho. É aquele carro, aquela moto? Mas tem coisa melhor. É eu conseguir crescer como pessoa. Isso. Isso vai além do material. Eu conseguir crescer como pessoa. Mas deixa eu te receber direitinho, Zagalo, que aqui todo mundo que Você chega... ainda não me recebeu, não? Não, aqui, meu filho, você não tem ideia. Eu tô com medo do que vai sair, gente. Porque assim, a Célia não me falou nada, não passou uma pauta, não passou absolutamente nada. Não tem pauta, eu já disse que aqui é assim. Aqui a gente chega para conversar. É uma conversa de amigos. Então a gente vai conversar. E isso é fácil para nós, né? Não, isso é fácil. Pelos anos que a gente já se conhece, né? Não adianta nem a gente falar de que ano a gente se conhece, porque o pessoal vai fazendo conta. Isso vai achar legal. que a gente... então, dos anos que a gente já se conhece, então eu acho que vai ser muito bom, olha, divertido. Vou te receber com o nosso cafezinho. Aqui a gente tem um cafezinho especial. Deixa eu pegar aqui. Olha, a gente está com uma assistente de palco aqui maravilhosa. Tá aqui com a gente, ajudando. Olha, deixa eu conferir se tá certinho aqui. Essa é a sua caneca. Pegue aí, por favor. Dá uma olhadinha nela. Uma caneca do CS Pod. A Jet, Felipe Zagalo. Olha aí, Felipe Zagalo. Olha, é sério, Célia, eu tô agora eu fiquei vermelho. Sério, com sinceridade. Amei, adorei. Gente, esse café tá cheirosíssimo. Se vocês estivessem aqui próximos, nossa. Você tá vendo como é que é? Eu já te falei, meus convidados são mimados. E tem um buffet ali atrás, uns salgadinhos, com um sanduíchezinho com pão árabe. Não, aqui na Perfil Produtora, com a CS Pod junto, gente, a gente sente a vontade, né? Muito bem. Aquilo que eu falei para vocês, a gente fica assim meio preocupado, que eu não sei o que vai sair da cabecinha da Célia, mas olha, eu digo para vocês, ela consegue deixar a gente bem descontraído, bem à vontade aqui. Muito obrigada, Felipe. Gente, realmente, o cafezinho tá uma delícia, tá? Deixa eu começar agradecendo a quem sempre está com a gente, nos ajudando a estar aqui, né? Agradecer a Jets, lógico e evidente. Eu acho que daqui a pouco vou colocar o apelido de CS Pod Jets. Agradecer a Jets, que está sempre com a gente. A Igibem, né? A Igibem, controladora de pragas urbanas. Nosso querido amigo César Andrade. A BIA, consultoria agrícola, da nossa querida amiga Agnes e seu esposo Bruno. A Zagalo, você conhece? Eu já ouvi falar. Zagalo, foi tricampeão, né, de Copa do Zagalo Mundo. Sustainable Advice. Esse aí também é campeão. Esse também tem uma história de vida legal. A gente vai falar sobre esse rapaz. Vai daqui a pouco. E agradecer também ao meu amigo Léo Marino, da N-Prime. Gente boa, Léo. Né? Então, muito obrigada a cada um de vocês. Quando vocês virem, gente, aqueles comerciaizinhos, ali tem a barrinha, vocês estão vendo aí a barrinha na frente? Pois é esse povo que faz com que a gente possa estar aqui. E tá faltando um ali. Deixa eu falar logo, Carlos. Né, Kaique? A Lu,
o ateliê da Lu Lima, tá? O ateliê da Lu, que é quem está me vestindo. Gente, olha como é que eu tô. Gente, tô toda me sentindo princesinha. Quando a Célia chegou aqui, que eu ouvi a Célia, eu disse, pô, Célia, eu vim para um podcast, eu achei, pô, tu quer casar comigo? Tu veio... Tô bem vestida, Djane, bonita, assim. Depois a Djane, Célia, olha pra será que é isso. pra casar? Ô, Djane, olha pra isso, olha só. Rapaz, tu quer perder os fios brancos que você tem? É. Então assim, Lu, muito obrigada por me vestir, por cuidar tão bem de mim também. No podcast passado Pode colocar aqui, Felipe. No podcast passado da Yasmin, eu também vesti um vestido lá do ateliê da Lu, viu? Belíssimo. Inclusive, vestidos para aluguel é lá, tá? Então, vamos começar a nossa conversa? Bora. Agora sim, vamos chegar. Primeiro, algumas pessoas sabem quem é o Felipe Zagallo, porque foi secretário aqui em Paragominas e tal. Não vou nem dizer de quê, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu quero saber quem é o Zagallo, o Felipe. Quem é o Felipe? Antes de ser o marido da Djane, antes de ser o esportista, antes de ser o geógrafo, quem é o Felipe? Olha, eu acho que é melhor a gente pular essa parte que se eu for dizer o que é Felipe, o pessoal vai dizer assim, oh, é um louco! Nossa senhora, maluco! Não, assim, quem que é o Felipe, né? Então, gente, eu nasci no início da década de 70, numa cidade que até então, na época, era muito pequena, que era uma capital, mas muito pequena, que foi Macapá. Ainda é, né? Lógico. Macapá, o que eu quero dizer é que ainda era um território federal. Hoje já é um estado. Eu me surpreendi quando eu soube que você era macapaense. Isso. Macapá era, nessa época, era vamos colocar assim... Era um território, simplesmente. Mas era uma capital muito pequena, tipo, uma cidade realmente, como se fosse uma cidade interiorana, de pessoas que todo mundo se conheciam, e da gente poder, moleque, tá brincando de bola na rua, de estar andando sozinho na rua, tomando banho de rio, enfim. Então, ali, a gente teve essa vivência, né? A gente conseguiu passar ali a nossa infância nesse ambiente. Mas a tua infância foi assim, vamos colocar aquela infância raiz, aquele menino que realmente corria na rua, tirava a cabecinha do dedo lá, esfolava o dedo nas pedras lá, jogava futebol, porque o primeiro jogo do menino brasileiro é futebol. Não. Jogava pelada na rua. Jogava futebol e dava aquele escalo de sangue embaixo do pé, porque jogava meio-dia, 11 horas. Era aquele moleque levado na escola, né? Repetir de ano na escola, tá, gente? Rapaz, entregou agora bacana. E, assim, realmente era um menino, assim, eu acho que, vamos colocar assim, na linguagem de hoje em dia, eu acho que era muito hiperativo, né? Ou seja, menino ali precisava gastar... É um menino normal da década de 80, 90. Andava de bicicleta, 80, caía né, da bicicleta, enfim, era raiz. Se for dizer mesmo, naquela época eu era um menino raiz. Tomar banho de chuva. Mas o que eu acho, assim, naquela época, como, assim, Macapá, você não tinha tanta informação, né? As coisas, na verdade, acabavam chegando, atrasando. Não foi era da internet, né? Não, muito menos. Na época não tinha televisão. Eu acho que a gente foi ter uma televisão em casa no início da década de 80, mais ou menos. Então, na minha casa foi no início da década de 80. Então a gente tinha muito pouca informação. E isso, já pensou, você vai passando toda a tua infância, aí tu não tens aquela... A única referência que você vai ter é a tua família. Os teus pais ali trabalhando, estabilizado. Então essa que é a tua referência. E quem eram os pais do Felipe? Bom, nessa época? Nessa época... Porque às vezes, assim, eu vou te dizer, meus pais, eu tenho imagens diferentes dos meus pais. Meus pais, na minha infância, eram um tipo de pais. Meus pais, na minha vida adulta, já foram um pouco diferentes do que eram na minha infância.
né? Então, assim, meus pais sempre foram bem rígidos na minha infância. É isso que eu ia dizer. Meus pais eram muito rígidos, né? Eram muito... Tipo, a única expectativa que a gente tinha de vida naquela época, tu tens que estudar. Não, eu quero ser jogador de futebol. De jeito nenhum. Isso não passava, Deus o livre, para a cabeça deles. Eu quero ser um artista de televisão. Não, Deus o livre. Motoqueiro. Motoqueiro. Nossa, não. Então, na cabeça deles, que estavam corretos, Sim. você tinha que estudar. O teu futuro estava no estudo, né? Então, como a gente vê que hoje em dia a gente faz uma comparação, né, da gente, lógico, são gerações muito diferentes, mas hoje em dia essa meninada toda tem uma liberdade de escolher qual o caminho, né? É o livre-arbítrio mesmo, ele vai definir o que ele quer ser na vida. E tem muitos pais que incentivam, tá? Na nossa época não, na nossa época o nosso era só mesmo estudo. O teu futuro está no estudo. Qualquer Acabou. coisa que a gente pensasse eu quero fora ser disso, músico. Não vou nem usar os adjetivos aqui para não ficar um negócio assim meio pra pejorativo. não dizer que era aquele que usador daquele tipo de... Pois é, que dá polêmica, né? Hoje em dia a gente vai falando as coisas, isso gera umas polêmicas e tal, enfim. Então não vou usar os adjetivos, mas o teu futuro está no estudo. Daí, quando em 1985 eu fui morar em Belém, né, junto com meus irmãos. Macapá não tinha faculdade, né, e a minha irmã tinha passado numa faculdade em Belém, e a gente foi a partir daí morar em Belém. Fui cursar a 6ª série, né, em Belém, na época era a 6ª série, e daí passei a vida em Belém. A 6ª série agora é o 7º ano. É o 7º ano. Aí passei minha vida toda em Belém, de 85 a 97. Então, fiz o 1º grau, concluí o 1º grau, fiz o 2º grau e cursei uma universidade. Para né? o pessoal mais jovem, gente, Belém. 1º grau era o ensino é o ensino fundamental hoje. Isso. 2º grau é o ensino médio, né? Isso. Que agora até a nomenclatura mudou toda, né? Não, eu sou meio perdido para isso. A nomenclatura mudou todinha, sim. E aí, na faculdade, na verdade, até antes, né, quando eu tive o 2º grau, né, que é o ensino médio, eu já tinha algumas aspirações por essas questões ambientais. Aquela coisa bem mais, tipo, hoje se diria a palavra que você seria um ambientalista radical, né? Você seria um ecologista e tal, enfim. E nessa época, né, da tua juventude e adolescência, essa região norte, ela foi realmente muito impregnada com esse tipo de pensamento, né? Assim, não, pelo contrário. Naquela minha época, quando você falava que você era ambientalista, que você defendia as causas ambientais, Deus o livre. Isso, você era discriminado, que meio ambiente era besteira, isso era balela, isso era conversa fiada. Mas dentro das escolas? Tudo, Porque dentro da universidade, tudo. Eu lembro que... Era bobagem. Não, pois aqui em Paragominas, olha, Paragominas que sempre foi ligada à madeira, essa coisa toda, né, a extração de madeira. E aqui em Paragominas, eu lembro que eu acho que eu estava na 4ª série. Teve um movimento tão grande aqui do pessoal dizer que era ambientalista, do pessoal... 4ª série. Mas era capaz da gente apanhar na rua. Sim. Sim. Entendeu? Se fosse fazer essa pressão, era capaz de se apanhar na rua. Se você fosse ficar falando, defendendo o meio ambiente, tá? Eu lembro que foi até o período mais ou menos da morte de Chico Mendes, né? Sim. Teve o fato do Chico Mendes, né, de ter morrido, que deu começou a mexer muito, né, com as autoridades, né, no Brasil. Eu acho que deu mais ênfase, né, à questão ambiental, a morte do Chico Mendes. Ela na verdade, para mim, foi o início de você quebrar essa coisa da perseguição, de que o ambientalista, tipo assim, chegou ao extremo, essa briga, essa pressão, chegou ao extremo que morreu uma pessoa, tá? Então,
naquele momento, eu acho que as autoridades, tanto do Estado quanto da União, definiram que precisava se olhar diferente, porque realmente se a gente for olhar os dados, se a gente for olhar as informações, realmente existiram naquela época muita grilagem de terra, existia realmente os desmatamentos, as queimadas, e assim, lógico, uma parte era incentivada pelo próprio governo, porque para você tirar um título, pegar um financiamento, o governo pedia para você ir lá e desmatar 50%, né, de uma terra. Mas tinha um outro lado disso, que era o lado realmente da grilagem, da clandestinidade da coisa. E essas pessoas gritavam contra isso, porque no caso do Chico Mendes, eram pessoas que estavam na floresta, que viviam do extrativismo da seringa, né, da borracha, e grandes empresas, grandes corporações estavam tomando as terras. Então, ou seja, a pessoa ficou sem, vou produzir o quê? Se eu vivo disso e os caras estão vindo e comprando as florestas, comprando e tal. Sim, aí entrou na sua vida isso aí. Pois é, aí isso marcou. Isso marcou como uma causa, tipo, definiu assim, eu não quero ser um ambientalista, tipo, vou defender uma bandeira do ambientalismo, porque eu sempre enxerguei essa questão ambiental, que quanto mais existe pobreza, menos preservação de meio ambiente você tem. Então, desde aquela época, desde 1997, desde 1998, por aí eu sempre via que para você preservar, para você ter uma política de preservação de meio ambiente, de conservação de mata, de florestas, você precisava gerar riqueza naquele lugar. Então, era o choque que ali eu tinha esse embate. Lógico, me fala um pouquinho mais sobre isso aí. Eu gostei dessa visão aí. Esse choque, nessa época, todo mundo dizia que o meio ambiente atrapalhava o desenvolvimento, a produção, como o meio ambiente vinha travar. Mas eu acho que era a militância, né? Era a militância dos dois lados. Sim. Dos dois extremos. Então, quem era ambientalista radical não deixava se produzir, e quem era produtor extrativista dizia que o meio ambientalista vinha para bagunçar. Isso tomou uma forma, uma coisa que eu até digo, é um estereótipo que existe na sociedade. Você vê um caminhão de madeira, de tora de madeira passando, às vezes é uma madeira certificada, uma madeira de projeto de manejo, mas você olha e você o cara está desmatando a Amazônia. Entendeu? Mas ali não, ali está regular, ali tem licença, ali está autorizado pelo governo. Porque o que é a madeira nesse aspecto? Quando eu falo dessa questão de conciliar, né, a produção, o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. O que é uma madeira dentro de uma floresta? Ela é uma fruta. Você precisa colher. Ela vai chegar numa idade que você precisa colher. Porque se você não colhe aquela árvore, ela vai cair. Ela vai apodrecer. Ela vai apodrecer e vai tombar. Então, assim, se aprovar projeto de manejo para extrair, para explorar esse recurso natural, isso é altamente viável, isso aí é perfeitamente. E se desenvolveu em muitos lugares em razão desse em razão desse ciclo que nós tivemos aí da madeira, né? Tá, aí vamos lá, entrou o meio ambiente na vida do Felipe. Sim, entrou o meio ambiente forte quando teve a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro. Ali eu consegui assistir algumas discussões, alguns debates, e lá se usava uma palavra que hoje em dia a gente chama sustentabilidade, mas lá a gente falava de desenvolvimento sustentável. Sim. Então você precisava desenvolver sustentavelmente. Então, dizer, opa, é isso que eu vejo, é isso que eu entendo. Eu só não sou um teórico, eu só não sou um escritor, um pesquisador que escreveu isso numa revista científica ou botou isso num livro, né? Não sou um professor, um doutor dessa área, mas enquanto estudante, enquanto leigo, eu via que isso, essa é a palavra que eu estou procurando.
é isso que eu digo, que tem condições de conciliar o desenvolvimento de uma região com o meio ambiente. Ou seja, você tem que reduzir os impactos ambientais. Quando teve a Eco, né, 92, e lá se trouxe muitas discussões de muitos grandes empreendimentos que se tinham, né, na Amazônia, em específico no estado do Pará, e esses empreendimentos deixavam muito a desejar. Então, ali foi um marco, a Eco 92. Ela tirou a Política Nacional de Meio Ambiente, que existia, ela foi sancionada em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, antes da Constituição, mas ninguém respeitava essa lei, tá? Ninguém levava essa lei a sério. Depois da Eco 92, não, se puxou essa lei da gaveta e disse, não, agora a gente vai começar a exigir, né, dessas empresas que elas reparem os impactos ambientais que elas causaram. E aí começou, lógico, ter toda essa avalanche de preocupações com atividades que são potencialmente poluidoras. Houve, lógico, uma deturpação muito grande nisso. Muita gente, principalmente na década de 90, até os inícios dos anos 2000, houve muita deturpação, porque, ou seja, a pessoa já não podia mais ter um projeto, lógico, que ele fosse potencialmente poluidor, num órgão ambiental, porque o órgão ambiental, na verdade, tirava o sangue da pessoa, ela queria preservar o mosquito da floresta. Aí já é exagero, entendeu? Então existe, aí, ou seja, o Estado começou a criar um desequilíbrio, aonde lá na Rio 92 se buscou achar um equilíbrio entre você desenvolver, que era o desenvolvimento sustentável, o Estado veio, desequilibrou porque exigiu tantas coisas, que aí o empresário, o empreendedor, o investidor no Brasil dizia, é insustentável, é inviável eu vim botar um empreendimento aqui. Sim. E aí atrasou realmente muitas coisas em razão desse pensamento, vamos dizer assim, radical mesmo. A palavra que eu tenho aqui que me vem à cabeça é essa. Era uma coisa extremamente radical. Então, as secretarias, elas não eram um órgão que você avaliava o impacto ambiental e você tentava achar soluções junto com os engenheiros do empreendimento para você reduzir o impacto que causava. Você tinha um engenheiro na Secretaria do Meio Ambiente, você tinha um técnico nas secretarias de meio ambiente, que era para ele achar erros e defeitos. Ou seja, ele era literalmente para perseguir. Aí não tinha lógica. Então eu vou pegar um projeto aqui dizendo, olha... Vou achar o erro. Para achar um erro. Tipo, olha, nesse projeto vai passar 30 caminhões por dia. Olha, desse projeto 30 caminhões por dia, ele não pode ter, porque vai matar o mosquito, a abelha que gera o pólen, entendeu? Que vai... Enfim, então eram coisas nesse nível, dizendo, olha, o caminhão vai passar, o inseto vai bater no para-brisa, vai morrer. Era tudo subjetivo. Pois é. Então eram umas coisas assim meio sem sentido, sabe? Meio radical, meio lógico, meio... Enfim. Um exemplo disso que a gente tem, eu tenho muitos, né? Eu não gosto assim de citar porque gera polêmica. E hoje em dia tudo que às vezes a gente fala já era uma polêmica que, meu Deus. Mas eu vou dar um exemplo muito prático disso, que é muito recente até. Por exemplo, Belo Monte. Belo Monte, porque vai atrapalhar a reprodução do peixe. Como? Você tá falando ali de um rio Xingu. Você está falando de um rio que é imenso. Tá? É uma bacia hídrica gigantesca. E, ou seja, há um impacto ambiental. Não, mas tudo que a gente faz gera impacto. Sim. Absolutamente tudo. O que nós precisamos é mitigar os impactos que a gente causa.
Porque eu lembro que quando eu morei em Almeirim, foi uma empresa de energia fazer o linhão de lá. Então passaram por várias reuniões justamente para tentar minimizar esse impacto negativo, né? Realmente assim, haveria realmente esse impacto ambiental. Por exemplo, às vezes para se colocar um linhão, como foi esse caso, a energia atravessando, né, de Santarém para Macapá, Macapá Santarém, se não me engano, alguma coisa assim. Então, todo esse impacto, para poder implantar essas torres em cada local, gerava realmente um impacto. Sim. Mas isso se trabalhava com a comunidade, né? Lá foi feito esse projeto, eu lembro porque eu acompanhei um pouco dele. Se trabalhou com a comunidade a forma de minimizar, né, esses estragos causados ao meio ambiente. Sim. Olha só, e as coisas foram, na verdade, amadurecendo. E isso, amadurecendo que eu digo na minha cabeça, muita coisa foi amadurecendo, né? Então, assim, eu participei de uma empresa privada grande, forte, né, que fez um linhão aqui, né, daqui de Barcarena, Paragominas. Eu trabalhei diretamente nessa empresa e tive a felicidade de trabalhar na empresa anterior que apresentou o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório que apresentou. Eu lembro dessa discussão do linhão, desse linhão, porque ia passar em algumas áreas quilombolas e iria precisar tirar algumas castanheiras que eram árvores nativas dessa comunidade, que eles eram extrativistas, tá? Só que dentro da análise a gente faz assim a seguinte pergunta, eu digo, é onde entra o que eu acho que eu amadureci nisso. Tu faz a seguinte pergunta: bom, eu vou precisar tirar dentro dessa área quilombola 12 castanheiras. Quantas castanheiras tem naquele lugar? Tinham 12 mil pés de castanheira. Nossa. Então eu dizia, 12 de 12 mil? O impacto, qual é o impacto que isso causava uma polêmica, uma discussão infindável. Gente, assim, da mesma forma que passava aí, porque tem exemplares de plantas que são extremamente nativas, orquídeas, tem que fazer a coleta dessas orquídeas. Ela tem outros nomes técnicos, né, que eu não me recordo mais agora, mas dizia, tá, gente, mas quantas dessas existem dentro daquela gigante floresta que vai passar aquele linhão? Então, ou seja, umas discussões assim, para mim, sem lógica, precisa sem ser cabimento. Muito bem estudado para poder ser aplicado. Pronto. Aí, eu cheguei tanto a ser... Aí eu comecei a ser muito crítico dos ambientalistas. Mas eu sendo um ambientalista, eu virei crítico do ambientalista. Esse zagalo crítico foi mais ou menos em que tempo isso? Isso já pós ensino médio? 2000, não, isso já pós-faculdade. Pós-faculdade. Isso foi 2005, por aí para frente. Mas vamos lá, né? até a faculdade. Como era a vida do Felipe Zagalo? Era desguiada. Desguiado. Gente, para você que não é do Pará, desguiado é uma gíria que tem aqui. Agora me traduz aí, o que é desguiado, pela mãe do guarda? Desguiado é... Muito doido. Assim, gente, adolescente, pelo amor de Deus, aproveitava a vida. Djane, eu tô tentando filtrar as coisas, viu? Naquela época, aproveitava a vida da melhor forma possível, gente. Enfim, tipo, era tá em farra, era tá em festa. Mas eu digo assim, tudo... Quando eu falei para vocês que na minha infância em Macapá, a referência que a gente tinha de mundo era a família, entendeu? Isso ficou muito forte.
eu tinha essa vida toda muito maluca, desguiada mesmo, entendeu? Era encher a cara de cachaça e... enfim. Roqueiro. Também, muito roqueiro. Roqueiro. Nossa, era roqueiro. Eu falo isso porque eu já Roqueiro vi de- umas referências suas de rock. Não, roqueiro de curtir rock nacional, Legião, RPM, Paralamas e Guns. etc. Aí vinha pro Queen, vinha pro Black Sabbath, vinha pro AC/DC. Black Sabbath. Era o heavy metal, eu gostava muito, Metallica, Era heavy. Merillion. Aí vinha pro progressivo, vinha Ei, lá o Merillion, Pink Era, Floyd. era heavy, não, era hard rock. Adorava o Genesis, né? Quem não sabe, Ah, o Phil Genesis, Collins. por favor, gente. O Phil Collins era o cantor e o baterista do Genesis, né? É. Então se extraiu do Genesis, foi pro fazer carreira solo. Gente. Então, enfim, eu. Ei, e a voz do Phil Adorava Collins? isso. O que é aquilo, né? Não, Aquela voz suave. que ela era muito Nossa. maravilhosa. Então eu disse. Aí sim, vamos lá. Passeio assim, eu acho que foi fantástico, né? Agora deixa eu te perguntar Eu uma era, coisa. agora assim, apesar de tudo ser muito maluco naquela época, tu quer ver uma coisa que eu amava, que eu adorava? Ah. Era ir pra cinema Ah, em Belém. que bacana. Eu fui aquela pessoa que eu chegava no cinema, eu estudava lógico de manhã, né? Ia pro cinema, chegava 1h da tarde no cinema, saía do cinema, era quase 10 horas da noite, que eu assistia até 4 sessões de Deixa eu te filme. perguntar, qual foi o filme que te marcou nessa época? Muitos. Mais um assim. Mas não- Sempre tem um que a gente fica assim. Deus do céu, são muitos. Eu te falo que hoje eu assisto hoje um filme e eu consigo fazer umas comparações com aqueles filmes da época. Eu digo, gente, tem muita coisa realmente que foi se perdendo, né? Que ficou uma coisa muito, eu vejo assim, ficou Indiana uma coisa Jones, muito você chegou a assistir? comercial. Naquela Ah, época? todos, né? E já assistiu o novo? Quem não foi fã do Harrison Ford, né? Então, tem como. Você já assistiu o novo? Ainda não. Já tá no cinema, Já tá no novo. cinema. Vai começar agora assim que Missão Impossível, né? Pronto. Já vem Missão Missão Impossível. Pronto, vai Impossível. começar a falar de filme, já era. Não, aí vai falar de filme comigo, a gente vai passar aqui 3 dias de CS Pod falando de filme. E a gente não gosta de conversar, né, Porque eu Zagallo? te Nós digo, quando dois? tu me fala, te marcou um filme, não tem, tipo assim, não existe, muitos me marcaram, muitos. Ai, Um que eu lembro, eu sempre fui porque cinéfila. tinha muita minha vida- coisa, naquela época, eles conseguiam fazer um baita de uma produção cinematográfica, gente, e botar uma trilha sonora que, pá, marcava ali. Mas também sabe o que era? Doido. A Era gente muito não bom. tinha tanta referência comparativa como a gente tem hoje. É. Antigamente a gente esperava um ano todinho por um filme. Hoje você tem 10, 12, 15 lançamentos em um mês. Isso. Também tem isso. Entendeu? Você tem o Netflix, Hoje- você tem... Tá, os streams estão aí os também pra streams, avacalhar mais a coisa. Enfim. Olha, assim, se a gente vai falar, enfim, Tá. quem não ficou angustiado, por exemplo, acho que um dos filmes que mais me deixaram assim angustiado numa cadeira de cinema é o Apollo 13. Eu confesso que eu não Então, assisti. Não assistiu o Apollo 13? Não. Gente, é uma coisa Eu assim eu sou mais menininha pra filme. Eu gosto mais assim de uma coisa assim mais leve, tipo. mais romântica. Tipo Rambo. Ah, esses aí. Rambo, tipo Matrix. Exterminador. Né? Exterminador do Futuro. Essas coisas Alien. assim, mas. Não, Alien não. Alien não. Aí eu sou mocinha mesmo. Essa meninada que vai assistir a gente não sabe nada disso que a O gente que tá vocês falando. estão falando? O que esses velhos estão falando aí? E Felipe, e como foi que entrou o esporte na tua vida? Bem, Porque assim, eu sei que o menino gostar de futebol, isso é mesmo que dizer que um ser humano toma água, né? Isso. É muito raro um menino não gostar de futebol. Mas você gostou de um esporte bem diferente disso. foi. Você Foi. é tenista. Sou. Como entrou o tênis na vida do Felipe? Eita, Célia. Primeiro, apesar de ter o sobrenome Zagallo, futebol Futebol, era uma nada. negação. Gente, era muito ruim de futebol. Era O famoso perna de pau. Era tão ruim de futebol que, assim,
Não adianta, o pessoal nunca me botava para jogar porque eu era muito ruim, muito ruim. E aí o tênis entrou quando eu tenho um grande amigo, né, que hoje mora nos Estados Unidos, e ele montou uma academia de tênis aqui em Paragominas e disse: Felipe, vai lá, pô, bater uma bolinha com a gente, vai conhecer o tênis, entendeu? Vai lá por minha conta. Né, o Eduardo, né? Muita gente que Eduardo conhece. Del Pupo. Isso. E aí eu fui. Tinha 44 anos. Aí eu Gente, fui. ele tá com essa cara de 25, mas já passou um bocado daí. Fui. E aí, assim, eu gostei. Gostei porque é uma coisa desafiadora. E sempre o desafio me Só que estimulou. você não simplesmente gostou. Você se Não. apaixonou. Muito, muito. Daí, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu disse assim, gente, como é que eu vou gastar aqui um dinheiro pagando aí por mês uma mensalidade para ter 2 aulas na semana? Não, isso não rola. Eu quero jogar tênis e vou jogar tênis profissionalmente. E aí eu comecei a progredir, eu comecei a ter mais aulas durante a semana. E aí eu fui estudando muito. Quem foi teu treinador não só inicial? Em quadras, como inicial eu tive o Eliseu, professor Eliseu, que foi lá no Paraclube. Né? Aí eu cheguei uma época que eu fui para Belém, 2015. E aí em 2015 eu treinava em 5 academias de tênis. Como é que você conseguia, menino? Eu treinava de manhã cedo no Paraclube. Quando dava 1h30 da tarde, eu estava lá na Assembleia Paraense. E tinha dias na semana, à noite, ou eu ia para o tênis clube, ou eu ia pro SESI da Mário Covas, ou eu ia pro T1, né? Então, ou seja, eram 5 academias. E aí eu defini que a cada... Ou seja, te deu uma fome mesmo de tênis. Fome demais. E aí eu defini que eu precisava viajar, que eu precisava qualificar. E no tênis tem uma coisa que a gente chama de clínica. Você tem que fazer uma clínica de tênis porque você precisa... A clínica é um aperfeiçoamento, né? Sim. De um golpe. E aí eu conheci um senhor que foi campeão de tênis, campeão brasileiro de tênis, que é o Zé Rodrigues, em Búzios. Eu ia a Búzios 4 vezes. A cada 4 meses, né? Eu ia a Búzios. Djane nunca me deixou ir sozinho, né? Enfim. Muito justo, Djane, porque é o seguinte, marido sozinho não pode. A mulher sozinha pode, o marido não. Opa! Vou até coçar a cabeça aqui agora. Minha amiga Djane Amaral. Djane, já quero te fazer o convite aqui, ó, ao vivo. Quero você aqui nesse sofá também, viu, Djane? Bom, gente, aí eu fui, treinei, começava a treinar, especializei. E nessa lá com o Zé Rodrigues, eu comecei a sair para jogar torneio. Aí eu entrei na Federação Internacional de Tênis. Eita! Aí eu comecei a jogar ITF. Em que ano você entrou na ITF? Em 2015. 2015 mesmo? 2015. E aí eu comecei a sair para jogar torneio. Nossa, perdia que era uma beleza. Perco até hoje, né? Enfim. Não, mas é natural. Perde, esporte ganha, é ganhar e enfim. perder. Se só você ganhar e os outros ficam como? É verdade. Bom, enfim. Aí eu conheci o Elson Longo. Sim. Ele tem uma ótima academia em São Carlos, no interior de São Paulo. E lá realmente é específico, né, para profissionais, para meninos, para garotos que estão querendo ser profissionais de tênis. Rapazes de 12 anos começam a trabalhar lá, enfim. E lá realmente eu tive uma evolução muito boa lá na academia do Elson. Daí eu comecei realmente a jogar profissionalmente tênis. E isso eu venho fazendo até hoje. Ano passado eu fiquei... Final do ano passado, né? Você participou de uma competição, né? Participei. Terminei o ano 2022 em 4º lugar na CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis. Né? Fui o 4º do Brasil todo. Olha, parabéns. E do mundo eu fui o... acho que 1000...
1588, se eu não me engano é esse número, 1588, de 15 mil atletas de tênis. Pô, né, então que você estão tá nos inscritos. 10% Tô ali dentro... dos 10% dos melhores. 10%, 10% dos melhores. Aí eu tenho que eu passo geralmente o primeiro semestre muito treinando novos golpes e tal, e eu começo a viajar para jogar torneios no segundo semestre. Então, ou seja, a partir de agosto vocês vão começar a ver o Felipe já um pouco mais fora, não atendendo pela rede, mas jogando um pouco de tênis. A gente vai chegar na rede daqui a pouquinho. Isso. Falar sobre a rede daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos lá. O Felipe concluiu a faculdade. E como começou a vida profissional do Felipe? Minha vida profissional começou eu tive vários momentos, né? Nessa parte que eu te falo de ser profissional. Mas vamos dizer assim, eu tive a oportunidade e a sorte de chegar em Paragominas. Então eu acho que eu consegui estabilizar essa questão do profissional em Paragominas. Entendeu? Os outros lá eram coisas mais participa de uma equipe para fazer um diagnóstico, participa disso, então nada muito... Protagonista. Então assim, em Paragominas eu tive a oportunidade de chegar aqui em 1997, tá? E aí eu comecei a desenvolver um trabalho legal. E o que te trouxe exatamente a Paragominas? Uma oportunidade. Então o prefeito era o Sidney e ele buscava na administração dele técnicos que fossem pessoas que fossem realmente técnicas, né, para participar da administração dele. E na ocasião eu tinha um grande amigo que era o Juan Royos. Ele era então secretário de Estado, né, de Meio Ambiente, e o Juan entrou em contato, se eu não me engano, com o Sidney, e disse: Sidney, eu sei que você está procurando ter uma pessoa aqui que eu quero lhe indicar, uma pessoa que eu sei, porque tem vários trabalhos que eu acompanhei ele na universidade, tem muitos trabalhos voltados nessa questão ambiental, tem muitas coisas assim. Aí o Sidney acabou me aproveitando. Quem era meu chefe na época era a Denise Gabriel, que era secretária de saúde. Abraço para minha querida Denise Gabriel, gente boníssima. Encontrei com ela essa semana. A Denise ela é ótima. Uma pessoa maravilhosa. Pois é. Mas assim, e aí? Aquele jovem, nascido em Macapá, estudou em Belém, chegou, estacionou em Paragominas, digamos assim. Defendia as causas ambientais e veio para o município. Pois é, aí defendendo as causas ambientais, veio para um município que sofria uma pecha de destruidor do meio ambiente. Destruidor de tudo que era verde, que era bom. Porque, apesar de ter realmente um lado, né, bem negativo, como é que era ter que defender o meio ambiente e a produção ao mesmo tempo? Pois é, lidar com isso num cenário em que o paradigma era estritamente extrativista e as pessoas fizeram as suas riquezas em cima desse extrativismo, né, principalmente da madeira, do carvão. Eu sabia que isso ia ter uma solução, ia chegar uma solução. Vai chegar quando acabar a madeira? É uma possibilidade, entendeu? Mas naquela época realmente era muito difícil você chegar com uma pessoa, de você conversar com essa questão ambiental, de você mostrar, tentar conscientizar, tentar esclarecer, e você realmente tinha esse tipo, que isso, por que esse cara tá aqui? Tá na cidade errada, né? Não tá na cidade certa, tá na cidade errada. Então ele não tem que estar aqui, enfim. Mas eu digo que tudo tem o seu tempo. Tudo você tem que ser persistente naquilo que você defende. Mas como foi para o Felipe ter que encarar tudo isso? Não, foi assim, tranquilo, sem muita
Isso é muita preocupação. Sério? Sério. Tanto que até Sem hoje... muita preocupação? Sim, sempre, tanto que até hoje, graças a Deus, eu ando na rua tranquilo, vou na padaria, desde aquela época. Porque, assim, eu não falava nada que fosse ofensivo para as pessoas. Eu colocava o meu ponto de vista. E dizia que o meu ponto de vista, eu aceitava que existissem em Paragominas as serrarias. Eu não era contra das serrarias. Nunca fui. O que eu colocava era que essas madeiras pudessem ser realmente de projetos de manejo. Que esses projetos de manejo fossem realmente sustentáveis. Sustentáveis, como é que se diz que é um projeto de manejo sustentável? É que você vai colher aquela madeira da floresta e daqui a 25 anos ela está apta para colher de novo. Então isso é um projeto sustentável, entendeu? De madeira. Então a ideia era essa. Então eu tinha essa capacidade, eu tinha essa noção de entender isso. E assim, as pessoas, na verdade, tinham as suas serrarias e tinham as suas fazendas. Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, elas tinham as suas florestas. E eram das florestas deles que eles estavam extraindo a madeira. Pelo menos isso eu achava na época. Eu pensava, eu dizia, não, ele está tirando o que é dele. Essa madeira, apesar de estar numa reserva legal, mas ela não é do Estado. Ela não é do Felipe. Ela não é do mundo. Ela é dele. Ele comprou aquela terra. Aquela terra é dele. Então, ele está usando, está vendendo aquela madeira que é dele. Está serrando aquela madeira que é dele. Então, eu tinha essa mentalidade na minha cabeça. E eu achava, assim, também um negócio super interessante, porque naquela época, apesar de ser muito poluente para a cidade, em termos, vamos falar, de fumaça, né? Que tu te lembra, né, de Paragominas, era horrível. Eu sofro de asma, filho. Mas era onde eu via que o desperdício da madeira reduzia. Porque, ou seja, aquele resíduo da madeira que antigamente se jogava fora e se botava fogo, né, cansou de ter essa prática na serraria, de botar fogo, eles começaram a fazer carvão. Então, ou seja, você aproveitava esse resíduo, você aproveitava essa lenha para carvão. Era uma outra fonte de renda. E acabava com a saúde da gente também. Pois é. Aí eu sofro de asma, então que era, que era o impacto negativo de tudo isso. Aí precisava alguém entrar na administração, não era um Felipe falando, que o Felipe não tinha força para absolutamente nada, era entrar alguém na administração para organizar essas serrarias. Para dizer, olha, isso aqui não pode mais estar dentro da cidade. Isso aqui tem que afastar da cidade. A gente não pode estar sofrendo com essa fumaça toda aí, né, que cai. De manhã cedo, você via, o carro era cheio de fuligem, né, de tal. Sem contar que tinha momentos que a gente andava na rua, a gente, como diz o meu pai, não via um palmo à frente do nariz, né? Isso. A gente não conseguia ver nada. Às vezes até o olho ardia de tanta fumaça. Não, eu uma época que eu me aventurei, né, na prefeitura e fui professor. Fui professor. Eu sei disso. Eu dava aula na escola ali no Reginaldo, que fica ali, eu acho que Jardim Bela Vista. É. Gente, tinha dias que a diretora dispensava todo mundo, porque não tinha condições de ter aula. Era isso que você está dizendo. A gente não conseguia ver o aluno de tanta fumaça que entrava nas salas de aula. E você não conseguia ver o aluno da primeira fileira. Aí a professora ia lá dizendo, olha, está dispensado, a aula não tem como. É insustentável. Mas olha, é aquilo que eu disse, a persistência. Entrou uma pessoa em Paragominas, um gestor que teve a inteligência, né, de compreender e devagar foi organizando, foi mexendo no tabuleiro, foi botando uma peça para cá, uma peça para lá. E hoje você tem um Paragominas que é um modelo, né, de cidade em termos de viver. E você participou, né, de toda essa transformação, né, Felipe? Eu tive a graça de participar, né? Tive a felicidade. Você, né, foi secretário secretário de Meio Ambiente? Fui. Do Sidney? Não, só do Adnan e do Paulinho. Do Sidney você veio só para consultoria? Não, do Sidney eu vim trabalhar na prefeitura num cargo simples, uma coisa simples, na Secretaria de Saúde, que era Meio Ambiente também. Ah, tá. Aí, secretário, já foi com o Adnan Demaschke? Aí já com o Adnan. Aí de Adnan passei depois para o Paulinho, né, como secretário. E foi até o final da história? Fui até 2020. Tive um
um tempinho que eu saí, como eu falei para vocês há pouco, em 2015 a 2017, que eu fui para Belém, que aí eu fui assumir o núcleo, né, do programa dos Municípios Verdes. Que era onde inclusive fazia também a já foi gestão do Fundo ocupado Amazônia. pelo Paulinho recentemente, né? Foi. O Paulo Tocantins também ocupou a mesma função. Daqui de Paragominas nós já tivemos também o Justiniano Neto. Sim, né? Justiniano Neto era secretário extraordinário do programa dos Municípios Verdes. Justiniano Neto era secretário. É o advogado, né, que faz parte também lá do escritório do Dr. Adnan. Nós tivemos também, a mesma função sua, foi a doutora Jaqueline, né? Sim, a Jaqueline foi a que substituiu o Paulinho. Isso, né? Isso. Foi a que... plano... Como é que é? É o núcleo executor, né, do programa. Executor do programa Municípios Verdes. O núcleo, na verdade, ele é o gerenciador do recurso do Fundo Amazônia, né, que veio para o governo do estado, específico para fortalecer a gestão ambiental nos municípios. Inclusive, nasceu por causa de Paragominas, né? Isso. O programa Municípios Verdes nasceu aqui. Nasceu aqui. Né? Nasceu aqui. Então, esse é nosso, viu, gente? Você ouve falar Municípios Verdes aí afora, começou aqui. A história é nossa, né, Zagal? A história é nossa. A história é nossa. E é muito bom a gente poder dizer que essa história é nossa, porque a gente já foi conhecido internacionalmente por destruir a Amazônia. Não, a gente foi conhecido internacionalmente por destruir a Amazônia. Hoje a gente é reconhecido internacionalmente por restaurá-la. Por restaurar. Né? Isso que tu diz, assim, ele é muito interessante. Eu tenho um dado. Quando eu saí da Secretaria de Meio Ambiente, nosso desmatamento líquido foi de 3 km². Sério? Foi, em 2020. 3 km². 3? O nosso ativo, o que eu chamo de ativo? É aquela biomassa que restaurou, que o produtor deixou restaurar aquelas áreas que não tinham aptidão nenhuma econômica. Então, grota, sei lá, as beiras de rio e tal, isso a gente chama de um ativo. Quando a gente faz um balanço, esse ativo representou para a gente 143 km² de área restaurada. Que coisa boa! Então, ou seja, se a gente fosse botar aí, fazer um balanço disso, nós tínhamos um saldo positivo. Não que isso diga, posso desmatar porque tem saldo positivo. Não é assim não. É para mostrar o quanto que o projeto foi muito bom, foi muito eficiente, né? É um projeto que foi conduzido com maestria aí pelo Dr. Adnan, e tomou proporções, como você falou, de escalas mundial. Teve emissora de TV que veio do Japão aqui, né? Tivemos várias visitas de embaixadores, ministros. Enfim, o Paragominas tinha uma relação muito forte com a Embaixada dos Estados Unidos, através da USAID. Né? Eu tive a oportunidade, né, de ser convidado pelo governo americano, pelo governo, né, dos Estados Unidos, a visitar 5 cidades americanas e falar sobre o projeto que nós tivemos. Que coisa boa! Esse fato, assim, eu digo para todo mundo que acontece coisas na vida da gente que é interessante, né? Então... Teus olhos brilharam agora, Felipe. O Arnold Schwarzenegger era governador da Califórnia. Sim. E ele estava terminando o mandato dele. E como governador da Califórnia, ele foi o primeiro governador a impulsionar nos Estados Unidos essa discussão das mudanças climáticas. Então ele precisava criar programas que pudessem neutralizar as emissões de carbono e, consequentemente, as empresas teriam que reduzir as suas emissões. E foi lá, o pontapé inicial foi dele nos Estados Unidos, né, quando ele estava na Califórnia. Tanto que, quando o presidente Barack Obama assume o governo dos Estados Unidos, ele faz igual como o Jatene fez em Paragominas. Ele foi com o Schwarzenegger, copiou o projeto, levou o projeto para o país inteiro. O que Jatene fez com Paragominas, né? O Jatene fez com Paragominas. Veio aqui, pegou o projeto Municípios Verdes, expandiu para todo o estado do Pará. Eu achei isso muito engraçado, porque quando eu recebi o convite para visitar,
Aí dizendo, não, você tem que tirar o seu visto, você tem que ir lá, você tem que conhecer. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, isso vai ser uma correria, não tenho condições de... Não, mas quando eu recebi a carta, aí dizendo, não precisa, só apresenta essa carta que você vai entrar lá. Então, ou seja, são coisas Não, que isso aí é acontecem na fantástico. vida da gente que eu fico assim abismado. Tive a felicidade de conhecer, né, o Arnold Schwarzenegger, não se imagina. Eu adorava assistir o Exterminador do Hasta la Futuro. vista, baby. Nossa, velho, é uma referência. Aí pô, você conhece a pessoa pessoalmente, você almoça com a pessoa. Então, tipo assim, sabe, é muito bom. Não tem palavra, o homem. Não tem palavra. E melhor ainda fui um pouco além, porque eu conheci o Terry. O Terry era a pessoa, vamos dizer assim, era o secretário de meio ambiente do Arnold Schwarzenegger. Era o Terry bacana. que era a cabeça idealizadora de todos esses projetos que o Schwarzenegger tinha que fazer no governo da Califórnia. Então, nossa, eu tive felicidade aí de estar com esse povo todo aí. Que coisa boa, né? Foi Que muito coisa bom. boa. E eu agradeço E a gente isso, cresce como pessoa, né, Felipe? Cresce. E agradeço muito, né, isso a Paragominas e a oportunidade, né, que o doutor Adnan acabou nos dando essa confiança, essa credibilidade, e isso, né, e daí a gente começou a andar com as próprias pernas. Eu vou Depois. voltar um pouquinho na tua história. Volte. Como entrou a Djane Amaral na sua vida? Ih, a Djane Amaral. Se contar- Eu tinha que tocar nessa, isso aí não mas- dava pra passar, Mas não. se eu contar aqui, Deus o livre, eu não durmo em casa daqui pra Djane. frente, de jeito nenhum. Ela foi nos rock. Bom, a Djane... Ele disse que ele era desguiado, né? A Djane era, né, então, secretária de saúde, né? E aí nessas reuniões... Ela era secretária de saúde de Paragominas, de tá, Paragominas, gente? Já isso, foi aqui. Isso. Então, assim, sei lá, na época ela era separada do marido, eu também era separado do meu primeiro casamento. E Eu pensei que você ia dizer do meu primeiro marido, aí eu... Não, aí ia dar um nó na tua e na minha cabeça. Chega quando você falou, você era separado do meu, aí eu, opa... Aí assim, essas reuniões de secretários e tal, e eu lembro que a gente se encontrava muito na casa da Denise, né? Denise convidava Gabriel, a gente, nossa querida. Denise Gabriel, ela fazia umas reuniõezinhas sempre. Ah, a ela Denise. sempre gosta de reunir os amigos, né? Enfim, aí é aquela história que vocês comentaram aqui no bastidor. O Felipe era desguiado, né? Então, ou seja, eu achava que era um negócio aí que ia ser, tipo, rápido, não sei, tá em 17 anos. Foi rapidinho, 17 anos, coisa pouca. Mas esses que a gente acha que vai ser rápido é que a gente se ferra. Eu acho que é isso mesmo, que eu ouço essa história o tempo todo. É. A gente se ferra, fica, já era. Abraço pra minha amiga Djane. Beijo, querida. E te espero aqui, ó, nesse sofazinho também, viu? Te aguardo aqui. A Djane é uma coisa impressionante. Ela tem uma capacidade de organização e de memorização das coisas que eu fico assim impressionado. Só rápido aqui, um brief rapidinho, né? Quando era secretária da assistência social, ela foi responsável pela entrega, né, daquelas casinhas lá do Morado do Sol, Gente, até hoje, a Djane sabe o nome das pessoas e a casa que as pessoas... Entendeu? A gente passa lá na frente, ela diz, essa casa aqui era da senhora fulana de tal, que morava lá na Rua do Pó. Então, assim, gente, que isso? Né? Não, e sem contar, gente, vou adiantar para vocês também. O currículo dessa mulher é gigante, né? Isso. E cada dia maior, porque ela não para de estudar. E eu acho isso fantástico, porque eu acho que a gente para de crescer quando a gente para de querer aprender. Sim. Então, a gente cresce com o aprendizado diário. A gente tem que querer aprender. A gente cresce com esse conhecimento. Né? A gente vai conhecendo as histórias das pessoas, né? As superações. Porque o menino desguiado virou um homem sério. Virou um homem sério. Virou um homem sério. Agora a moto é só de vez em quando. Sempre. A moto é sempre. Né? Como é que entrou a motocicleta de vez em na vida quando do... eu vou lá no Exterminador do Futuro.
Já era fã do Arnold Schwarzenegger, Eu tá vendo? sempre tive vontade de ter uma Harley igual aquela. Sério? E eu tenho uma Harley igual aquela. Ó, é igual, é? Idêntica. Caramba, eu não sabia Acho disso. que Eu só vi tua muda- Harley. Acho que só muda a placa. Eu já vi tua Harley. É, Já vi tua Harley. idêntica. É uma Fat Boy idêntica do Do Exterminador do filme. Futuro. Do filme. É apaixonado mesmo. Sim, sim. E aquilo que a gente fala, a gente ouve aí, direto nisso. Gente, mentaliza. Mentaliza o que você quer. Você deixa, quer, foca e naquilo e vai deixa que o atrás. universo, não, e deixa que o universo faz a parte dele. Então isso realmente é. Agora, não é eu dizer, não, eu vou comprar uma Harley e ficar que nem um doido querendo. Não vai. Não é assim que funciona. Eu acho que primeiro, exercício é você tem que estar feliz o tempo todo. Você tem que estar alegre. Tem muita gente que comenta, você teve muitos altos e baixos na vida. Eu digo que a minha vida foi linear, porque ocorreram coisas realmente que me deixaram um pouco abalado, mas eu aprendi a dar a volta, eu aprendi a não cometer mais aquele erro. Aquele mesmo. Isso, então, Cometer assim, novos. Pois é. Então, assim, ou seja, por isso que eu falo que a vida ela tem que ser linear. O segredo de tudo isso é você estar feliz o tempo todo. Entendeu? Olha, Você eu sou tá uma com pessoa que alegria e ser costumo agradecido por tudo. Costumo ser feliz e grata. Isso. Mas eu digo que eu já passei por muitos baixos e profundos. Não é por altos e baixos, não. Já passei por baixos e profundos. Já fui naqueles baixos, já fui naquele mais baixo do baixo. Já fui lá no subterrâneo da coisa. A vida tem dessas coisas, né, Felipe? Não, eu gosto de chegar no fundo do poço, porque quando eu chego no fundo do poço, eu impulso pra cima, venho de cima com Você força. acha petróleo. Não, quando você chega no fundo do poço, você bate o pé pra cima e pula de volta pra sair. Entendeu? Assim, o que você tá passando, você tá caindo, lógico. Mas vai chegar, gente, tudo tem fim. Tudo tem fim na vida. A gente tem que Então, nada entender isso também, que os desesperador. ciclos se Nada tem encerram. que ser desesperador. Encerra-se um ciclo, inicia-se um novo, né? A gente tem que entender isso para não sofrer do luto de um ciclo findado, entender que está nascendo algo novo ali, né? Eu tenho, assim, isso tudo me faz, eu digo assim, eu sou tão feliz, eu sou tão grato. Gente, você não tem noção. Às vezes eu pego lá o meu Instagram, nossa, eu tenho amigo, eu acho que de todo canto do mundo. Isso não tem preço, né? Não. Eu tenho Eu pessoas que fiquei eu super conheço. feliz. Semana passada, aqui, a gente estava aqui em live aqui, né? A gente estava aqui no podcast. Entrou uma amiga minha de Pernambuco, né? A Juliana, esposa do Júnior, lá de Pernambuco. Só aí eu já fiquei assim, ó, em estado de graça. Porque é tão bom ter amigos, né? Não tem preço. Então, assim, quando eu posto, por exemplo, vou dar um exemplo, vou postar o CS Pod. Gente, tem tanta gente que interage, que são realmente amigos, vão interagindo, e são amigos de todo canto, são amigos dos Estados Unidos, são amigos do que está na Ásia, são amigos que estão na Austrália, são amigos que estão na África, tem gente que também, tem lá dois amigos, um que mora no Egito, outro que mora no... Ai, me falhou agora a memória, mas ele trabalha numa dessas empreiteiras grandes, que a gente acabou fazendo amizade na Vale e tal, e agora ele tá para lá. Então, ou seja, é amigo em tudo que é canto, é amigo em tudo que é lugar. Ter Então eu amigos fico é bom tão demais. feliz, porque hoje a minha rede social, na verdade, eu tô sendo bem sincero agora, tá? Bem honesto. Sempre fui, eu tô sendo sempre todo, mas agora o que eu vou dizer é bem honesto. Eu não uso a minha rede social para ser o influencer ou para ser o... Não, eu uso minha rede social que é justamente para encontrar esses meus amigos, para a gente trocar esse bate-papo. Vocês não têm noção o quanto que eu fico feliz de estar respondendo aí a mensagem da turma que me manda. E aí aparecem pessoas que eu não conheço, né, na rede social, que vem e começa a bater papo. E é lógico, às vezes você está muito ocupado, mas quando eu estou lá em casa descansando a noite aquela toda, eu vou respondendo a todos, eu vou conversando, já começo assim, nossa, que bom que você, estou super feliz da gente estar fazendo trocando esse bate-papo, essa amizade, o que você precisa, eu estou aqui à tua disposição para ver o que você pode. Então, nossa, eu acho isso muito bom, eu acho isso fantástico.
Semana passada a gente gravou na Rede Pará, né, também um podcast que a gente falou sobre COP 30 em Belém e créditos de carbono. Que é a bola da vez, que é a bola carbono da vez. e ESG, né? E aí eu ontem uma moça me encontrou e assim, tipo, nossa, Felipe, que bom te encontrar, eu tô tentando procurar uma abertura nessa coisa da COP. Você tem alguma informação sobre se vão precisar contratar tradutores simultâneos? Olha só. Olha que legal. Entendeu? É uma coisa assim, tipo, eu disse, olha, eu acho que você tocou num assunto muito legal. Existem uns grupos de trabalho que o governo do estado está criando, uns grupos de trabalho para isso. Eu acho que com certeza o governo deve licitar, né? Vai ter uma licitação para contratar essa empresa para captar esses profissionais. E ali, eu já botei ela ali no meu foco, já coloquei lá na tarjazinha como importante, que quando estiver aparecendo as coisas, eu já vou mandar para elas, olha, apareceu essa oportunidade. Ou seja, você já começou a exercer um pouquinho do que a gente vai entrar agora na conversa. Já começou a exercer um pouco da rede Sustainable Advisor. Rede Sustainable Advice. Sustainable. Gente, o meu inglês é uma maravilha. Sustainable Advice. Gente, a rede, eu vou Célia, uma coisa assim fantástica, né? A rede, ela tomou uma força, uma proporção que eu digo assim, quando a gente faz coisas com alegria, né, e com, sei lá, é alegria mesmo, né, as coisas vão fluindo, vão chegando. A rede eu criei assim, na seguinte mentalidade. Se eu sou um consultor ambiental, eu espero o cliente vir até mim, tá? Quando esse cliente chega, eu tenho que desenvolver um trabalho, eu tenho que desenvolver um projeto. Quando eu sento numa mesa para desenvolver esse projeto, eu não tenho tempo para ir atrás de outro cliente. Aí aparece um cliente do nada e eu tenho que parar aquele projeto para atender aquele cliente. Então a rede, ela surge justamente para suprir essa necessidade de quem faz consultoria ambiental. Primeiro, a rede não tem concorrência. Nenhum deles é concorrente. Qualquer profissional liberal pode participar da rede. A âncora é a parte ambiental, né? O carro-chefe da rede é ambiental. Seja advogado, seja engenheiro civil, seja engenheiro ambiental, seja engenheiro elétrico, qualquer profissão, a âncora, lógico, é ambiental. Mas, por que eu digo engenheiro elétrico? Porque tem gente de ESG, que é engenheiro elétrico, que hoje está fazendo ESG. Então, a rede, na verdade, ela entra para suprir isso. Então, eu sou um captador de cliente e um dispersor de serviço. Tipo, eu uso uma plataforma, onde dentro dessa plataforma, esse software, as pessoas veem a sua posição, e hoje eu atendo um cliente, né? Hoje por dia eu faço de 4 a 6 atendimentos por dia, todo dia, né? Então assim, se eu for botar e lembrar que você não atende só são em Paragominas. Não. É porque na rede você fez os polos, né? Núcleos. Os núcleos, é isso. Na rede é criado os núcleos. Por exemplo, Belém é um núcleo, Paragominas é um núcleo, Dom Eliseu é um núcleo. De 24 a 27 de julho agora eu vou estar em Macapá, que eu estou criando um outro núcleo lá, a convite de um cliente. Olha que bacana. Né? A gente estava conversando, a gente estava discutindo, e num bate-papo mesmo de WhatsApp, e aí ele disse, não, por que tu não vem atender aqui? Aqui as pessoas às vezes precisam tirar algumas dúvidas. Eu pelo menos já tenho uns 2 ou 3 amigos que eu já vou levar junto comigo para te atender. Eu disse, não, beleza. E apareceu a oportunidade. Então eu vou estar em Macapá, num coworking, Amazon Coworking, que é o local, fica na rua de Lardo Silva, ali no centro. A gente está divulgando aí já bastante. E estou abrindo um núcleo em Rondon, do Pará.
Sim. Então, assim, são atendimentos, são clientes, vai aparecendo esses clientes, vai aparecendo essas demandas. E o associado, porque a pessoa se associa à rede. Então, o associado, ele tem um serviço. Ele recebe o serviço, ele vai cá, vamos colocar assim, vai cá para o final da lista e o outro já entra aqui na bola da vez. Recebi, atendi, passei para esse vai lá. E assim, ela gira, às vezes, tão rápido que um associado que pegou um serviço essa semana, vamos dizer, peguei essa semana esse serviço, corre o risco de, no final da semana que vem, ele tá de novo aqui na ponta para pegar um outro serviço. E isso, a gente conversando aqui no bastidor antes, eu disse, olha, hoje eu tive uma ligação que eu fiquei assim muito feliz. Eu tenho um associado que chegou a vez dele de novo, né? Aí ele disse assim, Felipe, olha, eu quando me associei, eu não esperava que fosse receber assim, do jeito que eu estou recebendo tanto serviço. Cara, esse mês eu estou tão feliz que esse mês eu paguei minhas contas com os serviços que eu peguei da rede. Uai, que bacana. Né? Então, assim, ele tem uma outra atividade, né? Ele tem um salário fixo numa outra atividade e ele faz consultoria ambiental. Ele disse, esse mês eu limpo, eu paguei minhas contas com o que eu recebi de serviço da rede. Aí deixa eu te falar. A gente tem um profissional liberal que está assistindo a gente. Isso. E achou interessante essa rede. O que eu vou fazer para entrar nela? Bom, o caminho é o site www.felipezagalo.com.br, tá? No momento que ele abre o site, ele vai clicar lá no associar. Aí na hora que ele clica no associar, vai abrir um formulário, ele vai preencher o formulário. É importante que ele se atente, né, para, primeiro, lá está a nossa política, né, de dados. É então, importante que leia isso direitinho. Leia. Ele tem que clicar que concorda com a política de dados. É um link que ele vai clicar e vai agora com a LGPD, né? Ó, aí, ó. Aqui. Esse Kaique é ótimo. Esse Kaique. Tá sério. vendo? Aí esse é o site. Ó, olha ele cadastre-se ali. aqui, né, na rede. Isso. Aí na hora que coloca para cadastrar. Aí já aparece aqui o termo de adesão. Sim. E aí ele vai preencher lá, ó. Tá lá a nossa política de dados. Ele certo. tem que concordar com essa política de dados. Que ela também aparece. Ó, aí direitinho. Ó, aí. E mais lá embaixo tem o termo de adesão. Que ele também tem que clicar. E olha, hoje a gente já tem mais ou menos 20 associados. Isso é nossa renda gerada. É? Esse pouquinho aí? Ô, rapaz, eu só queria uma porcentagem. Eu também. Só uma Eu porcentagem. queria só que aumentasse mais um pouquinho. Mas vai aumentar. Vai. Olha. Tudo a seu tempo, né, Felipe? Assim, então ele clica, aí ele tem que ler direitinho, para que não tenha dúvida. Tá? Porque, querendo ou não, é um trabalho sério, é um trabalho responsável. A pessoa, ela... coisas que acontecem, isso eu posso dizer sem problema nenhum. Hoje ele é um profissional liberal, ele não tem uma PJ, ele não tem uma empresa, mas eu consegui um cliente que é dono de uma empresa. Para essa empresa faturar, ela precisa de uma nota fiscal. E aí, hoje, na conversa que a gente teve, o associado disse, Felipe, você consegue fazer pela tua empresa? Sem problema nenhum. Ele é associado. Ele é associado, porque eu preciso, quem vai gerar a nota é a minha empresa. Entendeu? Sim. Enfim. Então, mas é uma empresa a qual ele é associado, então é totalmente legal. É a ideia da rede, todo mundo se ajuda. Por exemplo, eu tenho associado que pegou serviço, é daqui do núcleo de Paragominas, em razão de uma deficiência. Eu posso falar os serviços sem problema nenhum, que é uma outorga de recursos hídricos, lá do município de Dom Eliseu. E como lá, nessa região do Eliseu, ainda não tem um geólogo, né, a pessoa que faz isso, então expandiu e teve que ser alguém da rede do núcleo daqui. Bom, eu vou em Dom Eliseu toda semana. Então tem situações como assim, ele recebeu uma notificação da Secretaria de Estado dizendo que precisava bater a foto do poço, né, e dar outras informações de lá. Eu tô lá, então não me custa chegar no lugar, bater a foto e tal, e mandar para ele.
na plataforma. Então, é que eu digo, é a rede, a gente precisa se ajudar. É rede, né? Então já diz, né? É um junto ao outro. Sim. Não tem esse negócio assim, não é simplesmente, porque o Zagalo pegou o serviço, passou para o fulano se vire. Não, é rede, gente. É rede. Então, isso aí lógico, tem me dado assim uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande, porque as pessoas que se associaram estão felizes. Ai, que Estão coisa felizes boa. porque aparece serviço. Que coisa Então, boa. isso aí tem muito, que eu posso dizer. Ela, na verdade, ela expande, ela vai expandir, né? Ainda muito mais. Vai faltar serviço? Não. Hoje eu te digo, hoje eu recebo fora de atendimentos presenciais, se eu for contar atendimento de celular, de tal, vai embora, vai muito. Então tem muita gente que diz, olha, Felipe, eu vou te confessar. Tem muito cliente que chega comigo e diz, olha, eu vou te confessar. Eu procurei uma pessoa, né, para contratar o serviço, ele me falou isso. Eu vim aqui contigo para tirar dúvida, para saber se é isso. Porque tu passou tanto tempo lá, tu sabe como funcionam as coisas, eu vim aqui só sem problema nenhum. Pode conduzir. Eu vim fazer uma consultoria sobre a consultoria. Acontece, né? Realmente acontece. E aquilo que eu falo, como é a minha rede, eu não tenho assim, tipo, é aberto para que todos se associem. Dentro da rede não existe concorrência, é o que eu digo. Dentro da plataforma, não tem uma outra expressão, uma outra palavra técnica para usar. É uma fila, é uma ordem. Então, hoje é que o Felipe, amanhã vai ser lá a Thaís, depois vai ser a Célia, depois isso vai girando. Sim. Então, assim, tipo, o cara diz, eu tenho a garantia de um serviço? Tem. Sim, Só porque em algum momento vai chegar a tua vez. Só não posso te dar um prazo, mas tem. Sim. A garantia do serviço eu te dou, porque vai chegar a tua vez. Sim. Entendeu? Então, isso aí é muito... Eu digo assim, foi muito legal criar essa rede. É a Sustainable Advice, em tradução do inglês, é um conselho sustentável que você dá, né? Então, a ideia é basicamente essa. Aí dentro da rede eu tenho, tem, como eu falei, engenheiro elétrico, tem engenheiro de segurança do trabalho. Porque hoje a necessidade de você ter um engenheiro do trabalho numa pessoa jurídica, se você tiver um funcionário, você precisa de ter um técnico, um engenheiro de segurança, porque você precisa alimentar o e-social, você precisa enviar as informações desse funcionário. Então, antigamente, eu acho que o contador fazia isso, só que hoje em dia tem uma lei que já não deixa mais o contador fazer, tem que ser um técnico ou um segurança do trabalho. Então, essa pessoa já entra na rede. E aí, no meu atendimento, lógico, mas você já tem uma pessoa responsável pela tua parte de enviar dados do e-social, algum segurança do trabalho? Não. Eu posso indicar uma pessoa para você? Pode. Vai te ligar, a fulana de tal, vai te ligar, ela é engenheira do trabalho, ela faz parte da rede. Entendeu? Ele, não, pede para ela me ligar, tá, tudo bem, tranquilo. E aí vai passando serviço para todo mundo. Entendeu? Bacana. É show de bola. Então, Felipe, se deixar a gente conversa a noite todinha, né? Vai, Sérgio, a noite toda. Então, como a gente não pode ficar a noite toda aqui, eu queria que para encerrar, você me dissesse o seguinte: o que você diria para uma pessoa hoje? Você me falou que começou no tênis aos 44, né? Começou no tênis aos 44. O que você diria para uma pessoa que hoje diz assim, eu estou insatisfeito com o que eu faço da vida, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente do que eu estou fazendo agora? O que você diria para uma pessoa dessa? Eu diria para ela, no fundo, ela tem um sonho. A frustração dela é que ela não consegue chegar perto desse sonho, tá? Mas eu digo para ela que ela não está conseguindo chegar perto do sonho porque talvez ela esteja dificultando o caminho dela. Ela precisa repensar os atos.
Quando a gente emana para o universo energias positivas, os caminhos se abrem. Quando a gente emana energia, sei lá, negativa, coisa ruim, daquele pensamento ruim, só o fato dela estar, sei lá, depressiva porque ela não consegue encontrar, ela já está emanando energia negativa. E isso vai o tempo todo retornar. Tá? Isso é falado em todos os cantos e às vezes vira balela. As pessoas, isso é conversa fiada, isso é balela. Não é. Não é. Então, ela tem que mudar a atitude dela. Tem que ser uma atitude, primeiro, tem que ser uma pessoa que possa ser feliz. Né? Ela tem que encontrar a felicidade. Gente, ser feliz não quer dizer que tu és um influencer de 10k de seguidores ou de 100k de seguidores. Isso não é felicidade. Ser feliz não é você ter, lógico, ajuda, mas não é você ter milhões numa conta. Lógico, ajuda, mas não é o mais importante da vida. Porque quem tem 100 milhões numa conta, ele conseguiu esse dinheiro porque ele foi feliz e foi positivo. Não é porque ele é um cara depressivo, não tem. E aí essa pessoa precisa reencontrar. Aí se quiser bater um papo com a gente está aí à disposição para a gente dar um conselho super legal. Aproveitando o embalo aqui, posso fazer um merchandising? Faço mexer. Já pode procurar a Djane também, que ela é terapeuta nisso, né? Ela é terapeuta, é verdade. Então assim, enfim... E já está fazendo propaganda da esposa. Então assim, é realmente um negócio que precisa. Porra, filho, mas eu não sei, eu tô sem força. Cara, procura ajuda. Gente, procura ajuda, pelo amor de Deus. Não existe milhões de pessoas boas no mundo que estão aí para te ajudar. E você falou o nome perfeito aí. Deus. Sem ele você não faz nada. Nada. Tá? Nada. Foca em Deus e... Porque o Deus, ele é a fonte da alegria. Se tu não estás com Deus, tu não tem alegria. Se tu não confias em Deus, tu não tem alegria. Porque não existe. Se a gente for olhar a Bíblia desde quando você vai ver lá de Abraão, você vai ver... Desde Gênesis, até o Apocalipse. Então, lógico, você vai ver que são pessoas que viviam felizes, que tinham fé, que passavam as maiores dificuldades, mas tinham fé em cima da felicidade. Então, eu acho que a Bíblia tem um capítulo, pelo que você falou, a respeito disso, que é o Jó, né? Então, assim, se Jó fosse... Para quem talvez não leia a Bíblia ou não conheça, né? Jó é um cara que, de acordo com a Bíblia, tinha tudo, né? Tinha tudo que alguém pode querer da vida. Filhos, dinheiro, animais. Ele era um dos maiores do seu tempo, né? Economicamente. E o caba sem vergonha lá, que é, né? O opositor de Deus, o diabo, né? Aquele caba lá, foi lá e encheu o saco, tocou lá, colocou doença no cara, matou os filhos do cara. E mesmo assim, ele não murmurou contra Deus. Não. É engraçado que o diabo fala para Deus. O diabo diz, olha, ele é feliz assim porque você dá tudo para ele. Assim, porque você dá tudo para ele. Aí Deus disse, pois toque em tudo dele. Você pode tirar tudo que ele tem. Só te peço uma coisa, não tire a vida. Mas tire tudo que ele tem, que ele sempre vai estar comigo. Então, tirou tudo, botou doença. Vê que coisa boa. Então, assim, o cara tava no momento, vamos dizer, é ser humano. Então, naquele momento da fraqueza, que ele ia ali na fraqueza lá, ele... Não, presta atenção, se isso está acontecendo é porque Deus quer que aconteça. É uma obra dele, ele está permitindo que isso aconteça. Sim. Então... É por isso que eu disse, gente, você quer procurar um conselho, eu acho que nós temos aí pastores, nós temos padres, nós temos outros líderes espirituais, e a gente tem terapeutas que são bem profissionais para isso. Eu acho que tudo, quem está assim, sei lá, tem uma dificuldade, tem que procurar um pouco de ajuda. Muito obrigada, meu amigo, te agradecer por vir aqui. E como eu te disse, meus convidados são mimados.
Ainda tem mais? Ainda tem Além mais. do café e da xícara? Ainda tem mais. Ai, Um presente Checa. dos meus amigos lá da Supermodas. Tá? Meu amigo Thiago. Obrigada, tá, Thiago? Ei, Thiago. Presente aqui da Supermodas. Obrigado. Pode abrir? Pode, se você quiser, né? Fique à vontade. Mas como eu disse a ele que você era um esportista, ele fez questão de escolher uma coisa que o esportista tem que usar, né? Tem que ser uma coisa, né? Agradável. Então bora né? ver. Leve para um esportista. Vamos lá. Sabe que todo dia eu acordo 6h30, né? Vou treinar, né? Vou pra quadra. Aí treino até umas 8, mais ou menos. Aí a roupa tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Tem que ser leve, suave. Olha! Gente, isso aqui é muito show. Olha que delícia de tecido. Amanhã, no treino, é Supermodas, né? Supermodas. Aí eu vou ver se a Célia me compartilha o perfil, tá, gente? Que aí eu vou marcar a Célia, eu vou botar essa camisa e vou treinar amanhã de manhã. Ó, tá vendo? Olímpicos da Supermodas. Pode deixar, vou Tá. marcar. Célia, tá no teu responsabilidade de me passar o perfil dele. Tá, obrigada, Thiago, E mais uma vez. eu vou Obrigada a todo o marcar. pessoal da Supermodas. Muito obrigada, Felipe. E conversaremos mais vezes. Célia, você diz? Lógico. Ô, Lógico. Quem sabe um dia eu não faço aqui um bate-bola de casal. Trazer Pode você e a ser. Dijane pra gente Pode ser. bater também. bola aqui. Não, né? pode ser, pode ser. É. A gente vem. Olha, eu acho assim, muito legal essas conversas, esses bate-papo, porque às vezes as pessoas acabam conhecendo a gente só mesmo também pela rede social, não sabem um pouco desses Esses detalhes. detalhes Pois tão é. E aquilo peculiares, né? Pois é, e aquilo que eu sempre digo, eu não uso a minha rede social para ser um super influencer, nada, nem quero, entendeu? Eu uso mesmo para que meus amigos, olha o Felipe e tal, né? Deixa eu marcar o Felipe aqui. Então, muito Tá obrigada, joia? querido. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. De nada, Célia. Obrigadão. Gente, e a gente se encontra novamente na próxima quinta-feira com a doutora Rita Correia. Mais uma vez agradecendo aos meus amigos da Jets, Igibem, controladora de pragas urbanas, N-Prime, nosso amigo Léo Marino. Obrigada a Lu, ateliê da Lu, gente, me vestindo, tá? Vou fazer uma foto, daqui a pouco vocês vão ver o vestido todinho aqui. Vou fazer uma foto já já, tá? Muito obrigada, Lu. E a Zagalo Sustainable Advice. Falei certo agora? Falou. Ó, treinando. Muito obrigada a todos. A gente se encontra novamente na próxima quinta-feira. Obrigado, Célia. Igibem, controladora profissional de pragas urbanas, empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Igibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Igibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços. Você, produtor rural, quer aumentar sua área, investir em tecnologia e inovação, máquinas e implementos, quer melhorar a sua produtividade? BEA Consultoria Agrícola está ao seu lado para o seu desenvolvimento, trazendo taxas justas e atrativas do crédito rural, custeio agropecuário e investimentos, consultoria agrícola em grãos e hidroponia. BEA Consultoria Agrícola, desde o plantio até a comercialização, fortalecendo o produtor rural. E aí, nossos interligados, tudo bom com vocês? Já conhece as vantagens do seu cliente Jets Internet? Contamos com planos com até 700 megas com mensalidades a partir de R$ 99,90. E as vantagens não param por aí.
Cliente Jets Internet tem instalação gratuita, roteador Wi-Fi incluso e ainda ganha acesso a uma das maiores e melhores plataformas de cursos online do Brasil, ou Qualifica. São mais de 150 cursos profissionalizantes com certificados válidos em todo o Brasil. Dentre eles, inglês, informática, espanhol e muito mais. Entre em contato conosco hoje mesmo e saiba mais as vantagens de ser um interligado Jets Internet. Um beijo e até a próxima! Igibem, controladora profissional de pragas urbanas, empresa especializada em dedetização, desratização, desculpinização, higienização de caixa d'água e cisternas, limpeza e perfilagem de poço artesiano. A Igibem disponibiliza das melhores técnicas, produtos, equipamentos e colaboradores qualificados para atender os mais diversos segmentos. Empresa totalmente legalizada. Igibem, há mais de 15 anos trabalhando com qualidade. Faça seu orçamento e comprove nossos serviços. Você, produtor rural, quer aumentar sua área, investir em tecnologia e inovação, máquinas e implementos, quer melhorar a sua produtividade? BEA Consultoria Agrícola está ao seu lado para o seu desenvolvimento, trazendo taxas justas e atrativas do crédito rural, custeio agropecuário e investimentos, consultoria agrícola em grãos e hidroponia. BEA Consultoria Agrícola, desde o plantio até a comercialização, fortalecendo o produtor rural.